Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, o vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês esse bico de crochê muito fácil de fazer, tá? Ele é feito aqui, olha, com duas cores, né? E para você fazer esse bico de crochê, você vai precisar aí fazer um caseado simples, tá? Como eu fiz aqui, e que ele seja um número ímpar, tá certo? Né? Aí ele vai dar certinho, tá? No seu pano de prato, tá certo? Olha. Então, faça aí caseado, número ímpar, tá? E aí, olha, eu usei aqui então um bege bem clarinho e aqui é um azul, né? É um azul meio esverdeado, tá certo? De ponta cabeça, ele vai ficar assim, olha. Tá? Muito bonitinho, delicado para fazer, né? E é isso, aqui eu fiz numa amostrinha de pano de prato, mas você pode também tá fazendo, olha, esse bico de crochê com duas cores em uma toalha de rosto ou uma toalha de banho, tá bom? Para tá enfeitando aí também o seu banheiro, tá? Então é isso, olha, vamos ao passo a passo desse bico de crochê, tá certo? Então, olha só, eu estou aqui com uma amostra de pano de prato, vou vir aqui com um fio, eu fiz aqui com um fio fino e uma agulha 1,25 milímetro, tá? Mas você pode usar aí o fio que você tiver na sua casa, tá? Olha, eu inicio com um nó na agulha, venho aqui, olha, na ponta aqui do meu tecido, tá? Eu tô no lado certo do tecido, o avesso tá aqui, ó. Venho então na pontinha do meu tecido e faço um ponto baixo, tá? Ó, eu inicio sempre dessa forma. Para fazer esse bico de crochê, eu usei aqui 3 correntes de separação, tá? Ó, 3 correntes, deito aqui assim, furo o tecido e puxo a linha até a altura aqui do tecido e faço um ponto baixo alongado, tá? Ó, é um caseado bem simples, tá? Então, eu fiz 3 correntes, furo o meu tecido, ó, puxo a linha até a altura aqui do tecido e prendo com um ponto baixo alongado, tá certo? Como eu disse pra você, você vai precisar fazer aí um número múltiplo, um número ímpar, tá bom? Então, você vai fazendo o seu caseado até no final do seu tecido, um número ímpar que vai dar certinho, tá? Eu vou fazer o meu aqui, dar continuidade e já volto com essa amostra aqui finalizada. Bom, então, olha só, eu fiz aqui o meu caseado, tá? Ele ficou com 15 caseadinho, 15 espacinho, tá? Ó, 15 espacinho. Sendo que o último ponto baixo eu fiz aqui na pontinha, tá? Pra ficar igual aqui no início. Feito isso, olha, eu viro aqui pro lado do avesso, tá? Agora, essa carreira, olha, eu vou iniciar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Tá? Olha, vai ficar assim. Laço, então aqui, olha, nessa corrente aqui, eu tenho 3 correntes. Então, eu faço 3 pontos altos dentro do espaço, tá? Ó, 1, 2 e 3, tá certo? Laço e faço mais um ponto alto aqui em cima do ponto de base, tá? E aí, vai formar assim, olha, esse bloquinho de 5 correntes, 5 pontos altos. Feito isso, faço novamente 3 correntes de separação, vou pro próximo ponto de base, faço um ponto alto, tá? Aqui, então, nesse espaço, eu tenho 3 correntes, então, eu trabalho aqui 3 ponto alto dentro do espaço, tá? Olha, 2 e 3. E um ponto alto em cima do ponto de base. E formo aqui, novamente, um bloco de 5 ponto alto. 3 correntes. E repito, tá? Ó, ponto alto em cima do ponto de base. No espaço de 3 correntes, eu coloco 3 ponto alto. Ponto alto em cima de ponto de base, tá? Então, olha só, essa carreira vai ficar assim, nesse formato, tá certo? Sendo que eu vou fazendo aqui, chegar lá no final, eu volto aqui pra gente ver como é que vai ficar a finalização dessa carreira.
Bom, então olha só, finalizei aqui a minha carreira e ela finalizou com o espacinho aberto aqui, do mesmo jeito que aqui no início, tá certo? Olha, feito isso, eu viro o tecido, agora eu subo 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, tá? Nesse espaço, então, olha, eu vou preencher aqui com 3 pontos altos, tá? É um espaço de 3 correntes, então eu preencho com 3 pontos altos, tá? Ó, aí eu venho aqui nesse primeiro ponto de base aqui, olha, tá? E faço um ponto alto. E vai formar aqui novamente, olha, um bloco de 5 pontos altos, tá certo? Faço novamente 3 correntes, ó. Aí eu pulo aqui, ó, 1, 2, 3, nesse último ponto, eu faço um ponto alto, tá? E aqui onde eu tenho 3 correntes, eu coloco novamente 3 pontos altos, tá? Olha, 2, 3 e um ponto alto no primeiro ponto de base. E aí, vai formar aqui, olha, o bloquinho de 5 pontos altos, tá? 3 correntes, pulo 1, 2, 3 nesse último ponto de base, um ponto alto, 3 pontos altos no espaço de 3 correntes. E mais um ponto no primeiro ponto aqui de base do bloco anterior. Tá certo? Então, olha só, vou trabalhar da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, só que agora no intervalo aqui, olha, desses espacinhos, eu trabalho 3 pontos altos e vai formando assim, olha, como se fosse um joguinho de xadrez, tá? Então, eu vou fazendo assim dessa forma até o final dessa carreira, e aí eu volto com essa carreira finalizada, tá certo? Bom, olha só, aqui no final eu vou fazer da seguinte forma, olha só, fiz um ponto alto aqui no último ponto do bloco anterior. Aqui dentro eu vou colocar 3 pontos altos, 1, 2 e 3, tá? E aí, olha, o último ponto, para ficar aqui com 5 pontos altos, eu vou contar aqui de baixo para cima, ó. 1, 2, na terceira corrente eu coloco a agulha e faço o meu último ponto alto. E ele vai ficar assim, olha, tá certo? Ó. Bom, então, olha só, ficou assim desse jeito, tá? Agora aqui, ó, eu vou fazer uma corrente e vou arrematar esse fio. Tá certo? Ficou assim, então. Aí, eu venho com a minha outra cor, a cor que eu escolhi, tá? Vou fazer aqui um nó na agulha, ó. Certo? Aí, olha, desse mesmo lado, que tá do lado certo, eu venho aqui no primeiro espaço, ó. Tá? Coloco a agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Subo 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, laço. Se você quiser, você já pode ir escondendo esse fio, tá? Ó, coloca ele pra trás e vem fazendo aqui o ponto alto. Aí, ele vai esconder, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 3 correntes que equivale a um ponto alto. Venho nesse mesmo espaço e vou colocar aqui mais 4 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3 e 4. Então, contando com as 3 correntes, eu tenho aqui 5 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer aqui, olha, 1, 2 correntes, tá? Ó, 3 correntes, ok? Laço, no próximo espaço, coloco 5 pontos altos dentro do espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes, laço, no próximo espaço, 5 pontos altos, tá? É só fazer isso até o final da sua carreira, tá certo, ó? Vou fazer o meu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntes e vou pro próximo espaço. Quando chegar lá no final, eu volto aqui pra gente fazer, né, a próxima sequência, tá? Bom, então, olha só, no final eu trabalhei aqui os 5 pontos altos nesse último espaço, tá?
E olha só, vai ficar igual aqui no início, olha, desse jeito aqui, tá certo? Feito isso, olha, eu faço aqui uma corrente e arremato o fio, tá certo? Depois, olha, você vai escondendo o fio. Aqui embaixo, como você pode perceber, eu já escondi também o fio, olha, aqui por trás, tá certo? Ó, tá? Agora, eu volto com a cor aqui, olha, a primeira cor, que no caso eu escolhi um bege. Tá, ó, faço o meu nó na agulha. Desse mesmo lado certo do tecido, olha. Eu vou vir aqui onde eu tenho as 3 correntes, coloco a agulha na corrente de número 3, tá, ó, antes do ponto alto aqui. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou iniciar com 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, tá certo? Olha. Aí, aqui, eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto, sem fazer corrente nenhuma, ó. Venho no próximo ponto, tá? Eu coloco a agulha, puxo uma laçada e vou esticar até a altura das 3 correntes, tá certo? Tá, ó. E aí, eu seguro aqui assim com o dedo, olha, tá? Pra não soltar, vou pro terceiro ponto, ó, coloco a agulha, puxo uma laçada e eu estico até a altura das 3 correntes. Pro quarto ponto, coloco a agulha, ó, e estico. Quinto ponto, estico, tá certo, ó? Então, olha só, ficou assim desse jeito, tá certo, ó? Aqui, eu laço e tiro todas as alcinhas aqui, assim, dessa forma, tá? Vou fazer aqui, ó, uma corrente pra segurar e vai ficar assim, tá certo? Agora, eu vou vir aqui, olha, nesses 5 pontos altos. Então, aqui eu inicio com 3 correntes, ó. Coloco a agulha na terceira corrente, tá, ó. Puxo uma laçada e faço um ponto baixo, tá certo? Vou no ponto alto seguinte, olha. Note que aqui eu tenho as 2 alcinhas do ponto alto. Eu vou pegar somente a alcinha, olha, daqui de trás, tá? Coloco a agulha, ó. Puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Terceiro ponto, a mesma coisa, olha, tem essas 2 alças aqui do ponto alto, tá vendo? Eu vou trabalhar apenas com a alça aqui de trás, ó, coloco a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. No quarto ponto, um ponto baixo. E no quinto ponto, mais um ponto baixo, tá? Ó, vai ficar assim, desse jeito, tá certo? Sem fazer corrente nenhuma, vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos. Vou repetir o que eu fiz aqui. Então, sem corrente nenhuma, venho no primeiro ponto, ó, coloco a agulha, puxo aqui uma laçada e eu estico até a altura aqui do ponto baixo, ó. O segundo ponto, coloco a agulha e eu estico até a altura aqui do ponto baixo aqui, olha, tá vendo? Terceiro ponto, coloco a agulha e eu estico o fio. Quarto ponto, estico, e o quinto ponto, estico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e mais aqui do ponto baixo. Laço, tiro tudo de uma vez, faço uma corrente pra segurar. Ele vai ficar assim, tá? Então, aqui, novamente, na cor azul, eu tenho 5 pontos altos, vou vir aqui, olha, na alça aqui de trás, coloco a agulha, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, tá, ó? Sempre pegando na alça de trás, ó. Tá certo? Vai ficar assim, tá? Então, agora, aqui embaixo, sem fazer corrente, olha, vou repetir. Então, ó, tenho 5 pontos altos aqui embaixo, coloco a agulha no primeiro ponto, puxo e eu estico até a altura do ponto baixo aqui, ó, tá? Segundo ponto, eu estico. Terceiro, coloco a agulha e puxo o fio. Quarto ponto, ó, puxo o fio aqui pra cima. E o quinto ponto, eu puxo. Laço a agulha e tiro todas as alças. Faço uma corrente pra segurar e prender, ó, tá? Só assim ele já fica um bico de crochê muito bonito também, tá, ó?
Novamente, aqui eu tenho 5 pontos altos, ó. Eu venho aqui na alcinha aqui de trás. E vou fazendo ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui terminou 5 pontos baixos, sem corrente nenhuma. Venho fazendo aqui, ó, os 5 pontos esticados aqui, olha, que nem esses que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou seguindo essa carreira até lá no final, tá certo? Chegando aqui no final, eu venho aqui pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, olha só, então aqui eu fiz os 5 pontos baixos, tá? Pra finalizar essa carreira, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha, tá? Eu coloco a agulha aqui no primeiro ponto, olha, puxo, tá? Segundo ponto, terceiro, o quarto, e aqui, olha, no quinto, são as 3 correntes. Então, eu coloco a agulha bem aqui em cima, puxo e tiro todos de uma vez e faço uma corrente para fechar, tá? E ele vai ficar assim, olha, só assim ele já fica um belo bico de crochê, tá certo? Você pode arrematar aqui e deixar assim mesmo. Mas aí, olha, eu coloquei aqui mais um detalhe para ficar mais, né, com esse detalhe aqui bem mais delicadinho, tá certo? Olha, viro o tecido aqui pro lado do avesso, olha, tá? Bom, então aqui, olha, eu vou iniciar, então, aqui, olha, eu coloco a agulha aqui nesse mesmo pontinho aqui, ó, tá? Puxo uma laçada e vou fazer aqui um ponto baixo, tá certo? Então, aí eu venho aqui, olha, laço a minha agulha, venho aqui, eu tenho 5 pontos baixos, coloco a agulha no primeiro ponto baixo e faço um ponto alto, tá? Uma corrente de separação, laço, vou pro próximo ponto baixo e faço um ponto alto, uma corrente, ó, laço e ponto alto em cima de ponto baixo, tá? Uma corrente, laço, ponto alto em cima de ponto baixo, uma corrente, aqui, olha, o quinto ponto, mais um ponto alto, tá certo? Olha, então, ele ficou com 1, 2, 3, 4 espacinho. Sem corrente nenhuma, eu laço, tá? Já vou aqui, olha, pro 5 ponto baixo. Então, ponto alto em cima de ponto baixo. Aqui, eu faço uma corrente de separação, tá, ó? Ponto alto em cima de ponto baixo, uma corrente. Ponto alto em cima de ponto baixo. Então, é 5 ponto alto, tá, ó? 4, 5 ponto alto. Sempre com uma corrente de separação. E aí, fica com 1, 2, 3, 4 espacinho, tá, ó? Agora, depois de ter feito o quinto ponto alto, eu não faço corrente, laço e já vou direto para os pontos baixos, tá? Então, é dessa forma que eu vou fazer essa carreira, tá? Ó, 5 pontos alto em cima de cada ponto baixo de base, sempre separado por uma corrente, tá? E aí, ele vai ficar com 4 espacinhos, tá certo? Ó, aqui é o quinto ponto alto. 1, 2, 3, 4. Sem fazer corrente, laço, já vou pro próximo bloquinho aqui de 5 pontos baixos. E ele vai ficando assim, ó, dessa forma. E a gente aqui tá do lado do avesso, tá? Ó. Bom, então, olha só, chegando aqui no final, olha, eu fiz o último ponto alto aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, olha, certo? Sem fazer corrente nenhuma. Aqui, olha, onde eu tenho aqueles fios puxados, eu venho aqui na ponta, olha, coloco a agulha e faço um ponto baixo para finalizar essa carreira, tá certo? E aí, ele vai ficar igual aqui no início, ó, tá? Com um ponto baixo aqui em cima, ó, tá certo? Viro o meu trabalho, tá? Agora, olha, eu vou fazer aqui uma corrente, vou entrar aqui no primeiro espaço, ó, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro espaço aqui de uma corrente, ó. Então, eu venho aqui no primeiro espaço, ó, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Vou subir 3 correntes. Então, no pezinho das 3 correntes, olha, onde eu tenho aqui o ponto baixo, eu venho nessas 2 alcinhas aqui do ponto baixo, coloco a agulha,
puxo uma laçada, laço e tiro as 2 alças, aí vai formar um picô, tá? Vou pro próximo espaço, ó, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, no pé das 3 correntes, aqui no ponto baixo, olha. Coloco a agulha nas 2 alças aqui do ponto baixo, puxo uma laçada e tiro as 2 alças. Formou o segundo picô. Vou pro próximo espaço e repito, ponto baixo, 3 correntes, venho aqui no ponto baixo, ó, puxo uma laçada e faço meu picô, tá? E vou para o último espacinho, ó, o quarto espaço. Então, vai ficar aqui com 3 picô, ó, em cima do primeiro motivo, tá? Feito isso, tá? No meu caso, eu não precisei fazer corrente, mas se o seu repuxar, você faça agora aqui uma corrente, tá? No meu caso, eu não preciso fazer corrente, tá? Então, você vai colocar seu trabalho aqui assim, ó, e vai ver se ele vai estar repuxando ou não, tá? No meu, ele tá certinho, tá certo? Então, aqui, se você for precisar, você faz uma corrente, no meu caso, eu não vou fazer. Eu já vou vir aqui, ó, no primeiro espaço, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. É nesses espaços que eu vou trabalhar. Então, eu coloco a agulha no primeiro espaço, faço um ponto baixo. E repito aqui, ó, 3 correntes, venho aqui no ponto baixo e faço meu primeiro picô. Vou pro próximo espaço, coloco um ponto baixo. 3 correntes, tá? Ó, venho aqui no ponto baixo e faço o meu picô, segundo, né? Aí, venho aqui no terceiro espaço, ó, um ponto baixo, 3 correntes, venho aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo e faço picô. Venho no último espaço e prendo com ponto baixo, tá? Olha, vai ficando assim, tá certo? E é isso, tá? Olha, aqui se você precisar de corrente, você faz. No meu caso, eu não precisei. Então, pulo aqui pro primeiro espaço e venho fazendo, então, ponto baixo, 3 correntes e picô, tá? Então, eu vou fazendo isso até aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto aqui pra você ver como é que eu vou arrematar o fio, tá? E finalizar essa carreira e como que vai ficar, tá bom? Bom, olha só, então aqui no final eu fiz o meu último ponto baixo, tá? Daqui mesmo você pode fazer uma corrente e já arrematar o fio, tá certo? Venha com essa mesma agulha e esconde esse fio aqui por trás, tá certo? Olha, e aí o resultado então vai ser esse, tá? Eu espero que você tenha gostado, olha, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo.